Roteiro 10. Culpa ou desculpa? Olá, investigativo viajante. No dia a dia, muita coisa acontece ao nosso redor e nem nos damos conta disso. Nesse vídeo, vou falar de algo que poderia ter acontecido com seu vizinho ou com alguém conhecido seu. Culpa ou desculpa? Foi num dia qualquer, onde nada de especial tinha acontecido que merecesse ser recordado. Um casal sem filhos volta do médico. Estavam tristes, mas a mulher estava, além de triste, também estava zangada, com raiva. Tinha acabado de receber um diagnóstico médico. Ela foi diagnosticada com câncer. A tristeza era compreensível, mas a raiva que ela demonstrava ainda não fazia sentido. Eles estavam dentro do metrô. Qual linha era, não vem ao caso mencionar. Isso não é relevante para a história. Como me encontrava ao lado deles, dentro do metrô, foi fácil escutar a conversa. Essa droga de doença que eu peguei é tudo culpa sua. Querida, amor, eu sinto muito. Não me venha com essa de querida agora. Seu amor é pelo cigarro. Você viu o que o médico falou, não foi? Eu estou com essa merda de doença por eu ser fumante. E quando eu disse ao médico que eu não fumo, ele me disse que ficar na negação não ia adiantar nada. E você nem para me defender e dizer que quem fuma lá em casa é você. Olha aqui, Luiz Inácio, eu estou puta da vida com você. Eu não quero nunca mais você fumando lá em casa. Entendeu? Sim, Juliana, pode deixar, meu amor. Eu não vou acontecer isso de novo, não. Não vou deixar isso acontecer, não, benzinho. Pode deixar, não fumo mais, não, viu? Por sorte ou coincidência, eu desci na mesma estação que eles e fiquei espantado ao notar que moravam no mesmo prédio que eu. E como sei que certas coisas que acontecem em minha vida acontecem por um propósito, eu não podia ignorar tudo aquilo. Afinal de contas, eu tinha presenciado tudo. Não foi difícil descobrir quem era o médico responsável pelo tratamento daquela mulher. Descobri também que, como a doença estava no estágio inicial, ela tinha grandes chances de conservar seu nariz. Alguns meses se passaram e ela foi submetida a uma cirurgia. O tumor foi retirado. Não era maligno, nem tinha se alastrado, mas ela ficou com sequelas. Ela não podia mais sentir o cheiro das coisas. Eu pensei comigo, até que foi um preço pequeno. Podia ser bem pior se tivesse ficado um buraco no lugar do nariz. O tempo passou e tudo ficou bem. Bem, entre aspas. Ela só ficou sem poder cheirar o perfume e o fedor das coisas. E assim terminou a história. Isso foi o que eu pensei. Mas não terminou. Tinham se passado exatamente 6 meses desde que ela tinha se recuperado da cirurgia e voltado para sua vida. Então, algo trágico aconteceu. Como eu descobri? Voltando para casa em um poste, na frente do prédio onde moro, tinha sido colocado um cartaz de desaparecido. E imagine minha surpresa ao ver o marido dela ali na foto. Tinha um telefone para contato. Eu liguei e conversei com ela. Pude notar que sua voz estava triste. Pensei comigo que era compreensível. Afinal de contas, seu marido tinha desaparecido. Achei tudo muito estranho. Nada daquilo fazia sentido. Apesar disso, eu não tinha vontade de ir lá, no apartamento dela. Iria lá fazer o quê? Eu conheço os becos dos bairros e os lugares impróprios. E fiz uns questionamentos por aí. E ninguém tinha visto aquele sujeito. Ele tinha desaparecido. Sumiu do mapa. A única pista é que isso aconteceu em uma noite chuvosa. Ela me disse que naquela noite estava caindo uma chuva muito forte. Isso aconteceu no RT 1223.0, quando ocorreram alagamentos e até pessoas perderam a vida. Poderia ser o caso como seu marido teria sido levado pelas águas? Era uma possibilidade, e se esse fosse o caso, a uma altura dessas seria bem difícil localizar o corpo. Mas como descobri depois, eu também estava errado. Lembro bem, foi numa quarta-feira.
Eu voltei para casa mais cedo, em razão do meu banco de horas. Ao chegar no prédio, vi várias viaturas de polícia. Também havia um veículo do IML presente. O que tinha acontecido? Para tanto policial estar ali. Conversando com os moradores, recebi a notícia com incredulidade. O marido dela tinha sido encontrado. Como encontraram, os vizinhos denunciaram. Qual o motivo? Um cheiro insuportável de morte, de coisa podre, vinha do apartamento daquela mulher. Seu marido tinha sido encontrado dentro do armário. Os policiais chegaram e conversaram com a mulher. Ela disse que eles podiam entrar. Afinal de contas, ela pensou que tinham vindo dar notícias do desaparecimento de seu marido. Assim fizeram. O cheiro era como se o inferno estivesse presente. Foram direto para um closet, que era do marido. E quando abriram, havia um corpo em um estado adiantado de decomposição. Como o corpo estava escondido no armário, a dedução lógica era que ela o matou. Escondeu o corpo dentro do armário. Os cartazes foram colocados nos postes para apenas dar um álibi para que ela assim justificasse o sumiço do marido. Como o corpo estava bem carcomido pela decomposição, não seria possível identificar a causa da morte. Ela foi levada presa em flagrante. Os vizinhos estavam chocados. Eu também fiquei. Depois, o corpo foi removido. Ela saiu algemada e colocada na viatura. O apartamento foi fechado. E quando as viaturas foram embora, os curiosos de plantão também se foram, um a um. E aparentemente tudo voltaria à normalidade. Isso foi o que pensei. Mas eu estava errado. Eu não conseguia acreditar nessa versão dos fatos. Uma semana tinha se passado e eu ainda não tinha engolido aquela história. Então resolvi agir por conta própria. Alguma coisa devia ter sido deixada de lado e passou desapercebida. Assim, de madrugada, desci até o andar que ficava o apartamento dela. Graças ao meu curso de chaveiro, abrir a porta foi fácil. Aqui eu faço uma observação. Crianças, não abram a casa dos outros. Isso é errado. Continuando. O insuportável cheiro de morte ainda estava presente. Ir até o fatídico armário foi fácil. Abrir a porta do mesmo fez meu estômago revirar ainda mais. Com a ajuda da lanterna, comecei a investigar aquele local que tinha uma mancha no chão. O local onde seu marido se decompôs. Não demorou e encontrei algo que ninguém tinha percebido. Ver aquilo fazia todo sentido. Finalmente entendi o motivo do desaparecimento. Entendi por que ele morreu. Entendi por que ela não percebeu. Imagino que se você ficou até aqui, é porque você também está curioso para saber como essa trágica história aconteceu. Vamos ao que deduzi. Naquela data, 1223.0, caiu uma grande chuva. Um alagamento, bairros ficaram sem eletricidade. Naquela noite, seu marido disse que ia sair para comprar cigarros. Mas lembra da conversa que presenciei no metrô? Ela não queria que ele fumasse dentro de casa. Sim, mas o cigarro era o verdadeiro amor dele, não ela. Ele fez que saiu de casa para comprar o cigarro, mas não fumou do lado de fora. Ele se escondeu no closet, que era seu. Como a eletricidade tinha acabado, no escuro, sua esposa nem percebeu. Ele se enfiou dentro do closet e fechou a porta. Sem eletricidade, o exaustor interno do closet não funcionou. E o que ele fez dentro? Eu contei no chão um total de 16 bitucas, tocos de cigarro. Ele fumou aquilo que ele mais amava, seus cigarros. Fumou tanto, mas sem o exaustor, ele acabou se asfixiando e morreu sufocado. Por causa da sequela do câncer nasal, ela não conseguia cheirar o fedor do cigarro. Seu marido sabia disso e aposto que já estava fazendo isso há algum tempo. Mas aquela noite foi diferente. Por causa da chuva e do corte de eletricidade, ela não cheirou o fedor do cigarro, nem o fedor do corpo de seu marido quando ele começou a se decompor. Com o passar dos dias, o fedor aumentou, tanto que incomodou os vizinhos, e eles acionaram a polícia. Aí, já sabemos como isso termina. E você,
Iria até as autoridades falar a sua versão dos fatos? Iria dizer às autoridades que você invadiu a casa e mexeu na cena de uma morte? Bem, eu pensei e deduzi que seria bem mais fácil eles tentarem me incriminar sobre a morte do Sr. Luiz Inácio. Por isso, resolvi fazer o que faço: observar. Lembre-se, estou observando e vou observar o seu comentário também. Se inscreva e, se gostou da história, compartilhe. Fim de transmissão.